Resultados aproximados. Resultados aproximados. Vamos ver um pouquinho aqui sobre... Eu fiz um recorte lá do livro de vocês, né? Com a explicação do que vinha a ser esse tópico do assunto. Ele diz assim: encontrar valores próximos ou fazer estimativas é observar uma quantidade de objetos e afirmar aproximadamente qual o número associado a essa quantidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu vou olhar para uma quantidade, por exemplo, eu pego uma vasilha com biscoito e eu olho para aquela vasilha com biscoito e eu não sei quantos biscoitos tem ali exatamente, mas eu olho e falo assim, ali deve ter uns 20 biscoitos. Eu dou uma ideia assim de quanto tem, mentalmente olhando e analisando. Então, encontrar valores próximos significa isso. Eu estou vendo que tem algumas pessoas que estão levantando a mãozinha. A Pro já explicou que a Pro vai gravar agora. E depois que a Pro terminar de gravar, a Pro para a gravação. E aí a Pro volta a explicação para tirar as dúvidas, certo? Vamos lá, vamos continuar. Aí ele diz assim, ó, olha aí para essa caixa de bombom. Essa caixa de bombom que está aí na sua tela. Sem contar, tá? Sem contar. Será que é possível dizer que na caixa tem mais que 10 bombons? Olhando assim, você acha que tem mais de 10 bombons? Então você vai pensar aí, não responde agora não. Daqui a pouco eu vou querer saber essa resposta, tá bom? Será que tem mais de 10 bombons? Eu acho que tem mais. Eu acho que tem mais, só olhando assim, ó, sem contar, tá? Então, a gente vai analisar quantos bombons tem nessa caixa aí, só olhando, né? Fazendo uma estimativa. Estimativa é isso, eu vou estimar um valor que eu não sei exatamente qual é, mas que eu imagino que seja aquele, né? Eu fico ali imaginando que é aquele valor. Olha o que ele diz. Para ser mais preciso, podemos observar que há duas linhas com 11 bombons, né? Em cada, duas linhas aí, ó, com 11 bombons, ó. Aqui, ó, o mouse aqui, ó. Duas linhas com 11 bombons, certo? Cada um desse aqui é uma linha, duas linhas, três linhas e quatro linhas, certo? Então, cada uma desse aqui para cá é uma linha. Então, ele observou e viu que tem duas linhas com 11 bombons. E as outras duas linhas, porque tem quatro linhas aqui, não é isso? Tem quatro linhas, ó. Uma, duas, três, quatro. As outras duas linhas tem 9 bombons. Aí ele, agora ficou fácil, porque eu junto 11 mais 11 vai dar 22, não é isso? E depois eu vou somar com mais 9 com mais 9. E a soma total dá 40 bombons. Olha só. Então, eu só olhando aqui, eu pude perceber que tem mais de 10 bombons. Agora, para eu saber a quantidade certa, eu tive que analisar aqui, ó. Eu contei quantos bombons tem nessa linha, quantos bombons tem nessa linha de cá. E aí eu fui somando a quantidade para descobrir o total de bombons que tem ali, certo? Fazendo a contagem, descobrimos que há exatamente, exato. Então, um valor aproximado não é a mesma coisa que um valor exato. Um valor aproximado é um valor que a gente deduz que seja aquele. É um valor próximo. Próximo. E um valor exato é um valor certo, certíssimo é aquele exato, é aquele valor que está lá realmente. Ok? Então, ele traz aqui outro exemplo. Quantas pessoas devem caber nessa sala de cinema? Será que cabe tantas?
Luna tá com o microfone ligado, princesa, desliga. Aí eu olhando aqui, ó, olhando aqui, nessa fila aqui, só olhando, eu sei que dá mais de 10, dá uns 11 ou 12 cadeiras, né? Só olhando. Se aqui, mais ou menos 10 ou 11, quer dizer que se eu somar aqui cada fila dessa aqui, será que vai dar quanto? Eita, será que dá quanto? A gente vai descobrir. Olha o microfone ligado. Aí diz assim: vamos estimar considerando que há 10 fileiras. Então, a gente tem 10 filas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, até lá no final, 10 filas. E em cada fila há 10 cadeiras, ó. É a estimativa dele, certo? Cabem, então, dessa forma, vai caber quantas pessoas? 100 pessoas, porque se eu multiplico 10 vezes 10 dá 100 pessoas. Então, cabem 100 pessoas aí nesse teatro. Porque eu fiz uma estimativa. Estimativa não é um número exato, é um número aproximado, certo? Para eu ter o número exato, eu teria que contar uma por uma, ok? Vamos lá. Aí ele traz outro exemplo. Quantos metros este menino caminha até ir à escola? Olha só o que o menino diz. Todos os dias caminho 8 quadras para ir à escola. Então, ele caminha 8 quadras para ir à escola. Se uma quadra medir aproximadamente uns 5 metros, peraí que você fala. Se uma quadra medir aproximadamente uns 5 metros e ele anda 8 quadras, então eu iria multiplicar 8 vezes 5, que daria 40 metros, né? Mas eu não sei qual é o tamanho de cada quadra. Eu teria que saber para dar uma medida exata, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma estimativa, ó. Cada quadra tem aproximadamente 100 metros. Ó, a Pro passou longe. A Pro passou longe da estimativa. Cada quadra tem aproximadamente 100 metros. E o menino caminha 8 quadras. Dessa forma, se ele caminha 8 quadras, 8 de 100, ó. 8 de 100, eu teria, ó, 100 mais 100 mais 100, até chegar 8 quadras do tamanho de 100, né? Eu poderia somar, ou o que ele fez aqui, ele multiplicou, ó. Ele multiplicou 8 quadras vezes o tamanho de cada quadra, ó. 8 vezes 100, certo? Ô, Pro, por que 8 vezes 100? Perceba, ele anda 8 quadras, né? Cada quadra, o tamanho de cada quadra é 100 metros. Então, eu teria que somar esse 100 metros aqui, mais o outro 100 metros, mais o outro 100 metros, mais o outro 100 metros, 8 vezes. Seriam de 100, seria 8 pedaços de 100. Se são 8 pedaços de 100 e eu já sei isso, eu não preciso ficar somando, senão minha conta vai ficar desse tamanho. Eu faço uma multiplicação. 8 vezes 100. E é muito fácil, porque Pro é muito difícil, vezes 100. 100 é um número grandão, mas não precisa se preocupar. Sabe por quê? Basta você multiplicar o 8 vezes o número 1. 8 vezes o número 1 vai dar quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ó. 8 vezes o número 1 dá 8. Aí eu coloco 8 aqui. Quantos zeros tem aqui depois do 100? 2 zeros. Aí eu pego aqui esses 2 zeros, ó, e coloco aqui no fundo. E eu descubro a minha resposta. Ó, o truque. Olha o truque. Em vez de eu multiplicar pelo 100 todinho, ó, eu multiplico apenas pelo número 1. E aí eu coloco a resposta
E os dois zeros aqui, ó, eu copio cá. Se aqui tivesse um zero só, pró, eu copiava um zero só aqui. Se aqui tivesse três zeros, pró, eu copiaria três zeros aqui. Ó. Mais um exemplo, esse é o último, tá? Presta atenção. Considerando estas cédulas, quanto há em dinheiro? Eu olhando assim de relance, eu já vi 3 notas de 100. Eita, tô rica. Tô rica, né? Aí eu já vi 3 notas de 100 com mais de 50, mas pelo menos os 160 e algumas coisas eu tenho. 360 e algumas coisas eu tenho. 300, ó, porque 3 notas de 100, ó. 100 mais 100 mais 100, 300. Mais 50, 350. Mais 10, 360. Aí eu vou contar somente agora as notas de R$ 2, certo? Então eu tenho uma estimativa. Eu poderia olhar para isso aqui e dizer, ah, não, aí eu só tenho R$ 200. Nunca. Por que eu não posso? Porque aqui de cara eu já estou vendo 3 notas de 100. Então eu já sei que o valor que eu tenho aí é superior a R$ 300. É maior que R$ 300, né? Para eu saber o resultado exato, eu vou ter que somar a quantidade, certo? E aqui ele diz assim: observando rapidamente, é possível dizer que há aproximadamente, ó, R$ 400. É a estimativa dele, o que ele pensa. Pois há 3 notas de R$ 100, uma nota de R$ 50, e é possível afirmar que há mais de R$ 350 e menos de 400. Então, ó, olha o que ele diz aqui, ó. É mais de 350, com certeza. Mas eu acho que não chega a ser R$ 400. Eu acho que não chega a ser R$ 400. Porque para chegar a ser R$ 400, esse valor restante aqui teria que dar aproximadamente R$ 100. E isso aqui tudo não dá R$ 100. R$ 10 mais 6 notas de R$ 2 não dá R$ 100, né? Então, eu diria que dá mais de R$ 350 e menos de 400. Ok, meus amores? Então, a gente vai ficar aqui